Olá pessoal, nós estamos aqui iniciando um novo caminho. Vocês vão me conhecer, eu sou Rogério Barbosa da Silva, mais conhecido como Dr. Rogério Barbosa. E esse Barbosa é com Z, tá certo? Não me pergunte, isso faz parte desde a minha história no princípio, que a gente vai passar para você. E aqui, hoje, iniciando, eu estou com a minha companheira, tá? De longas décadas, que me deu 4 filhos, tá? Um que está jogando no Rio de Janeiro, a outra que está terminando medicina esse ano, o outro que está agora batalhando para entrar também na medicina e o outro está, um abençoado, com 12 anos, ainda está no colegial. Eu quero aqui apresentar a vocês o meu alicerce, minha esposa, meu tudo, a Ana Paula. Obrigada, amor, por ter me convidado para estar aqui junto a você nesse primeiro episódio, né, do podcast do Mais Que Ortopedia. Sou muito grata por estar há quase 30 anos junto com você, galgando por toda essa vida. Eu que agradeço. E na realidade, pessoal, eu gostaria de falar com vocês, é que eu sou muito família, tá? Então, como eu já falei para vocês, minha esposa Ana Paula, a gente tem mais 4 filhos e é uma batalha. E tudo na minha vida foi batalha. E é por isso que esse primeiro episódio eu quero apresentar aqui a minha esposa e um pouquinho da minha história. Por quê? Porque assim você vai entender aonde eu quero chegar. E eu preciso de você para que possa nos acompanhar. Então a gente começa pelo nome, Mais Que Ortopedia. Por que ortopedia? Lógico, né, pessoal? Porque eu sou ortopedista. Para ser ortopedista, lógico, eu sou médico. Mas esse Mais Que Ortopedia, porque a gente não só vai falar de ciência, a gente não só vai falar de técnica, a gente vai falar também sobre vida, sobre fé. Porque não existe separação. Existe sim a ciência. E nós vamos falar. Nós vamos trazer aqui grandes convidados. Tanto da ortopedia alagoana, como da ortopedia nacional. Nós vamos trazer também não só ortopedista, como também outras pessoas da área de saúde. Mas também a gente quer falar sobre fé. Que é importantíssimo e que fez parte da minha vida. Então eu quero levar esse exemplo para você. Esse programa de hoje, essa edição, não tem nada a ver com autopromoção. E sim tem como a ver um agradecimento a Deus. E eu não posso agradecer a Deus sem primeiro dar um testemunho. E é esse testemunho, até onde eu cheguei aqui. Muitos de vocês estão me olhando agora e dizendo, doutor, médico, mas você não sabe o que foi, que a gente saiu lutando até para chegar aqui. E é por isso que esse primeiro episódio, a gente colocou o nome, a gente ficou conversando à noite na cama, conversando, qual seria esse primeiro nome? E aí a gente escolheu o menino da pipoca e da fé, a origem do Dr. Rogério. Porque na realidade eu não sou, meu nome não é Dr. Rogério, meu nome é Rogério Barbosa, como eu já falei para vocês. Com Z. Tá certo? Com Z. Muito bem, amor. Então, na realidade, além de explicar para vocês o porquê mais que ortopedia, eu também gostaria de, primeiro, falar um pouquinho da minha vida. O que motivou eu chegar até aqui para vocês. E aí, eu gostaria muito que vocês participassem, porque sem você, isso aqui não vale a pena. Tá? Então, tudo começou, como a gente já conversou muito em casa, em 1969. E eu gostaria de dizer a vocês uma coisa interessante. Que esse ano de 2025, diz os entendidos, né? Porque eu não sei. Que é o mesmo calendário de 1969. Então, mesma data, o mesmo dia, mesmo horário. Tá? Então, o que aconteceu em 1969, né, com relação ao calendário, é esse de 2025. Então, portanto, eu não deveria nem estar falando com vocês, porque o meu aniversário é 31 de maio. Então, eu estou na barriga ainda da mulher que me gerou. E quando eu falo da mulher que me gerou, porque vocês vão entender, tá? Em 1969, no dia 31, um dia de sábado, como vai ser sábado agora também, o que foi que aconteceu? Uma senhora, uma jovem estudante, estava grávida, tinha que voltar para a casa dos pais, os pais não aceitavam ela. Imagine, em 1969, você ser mãe solteira. Imagina a barra psicológica que ela enfrentou durante toda essa gestação. E aí, ela teve a ideia
Ela tinha que optar. Aborta ou deixa na maternidade? Eu agradeço muito porque ela me deixou na maternidade. Então, primeira vitória, eu nasci e eu fiquei na maternidade. Então, já tive a primeira dificuldade, que foi nascer e ficar na maternidade. Para onde eu vou? E aí entra primeiro a mão de Deus. Ninguém vinha me dizer, você eu até aceito, que você pode me dizer assim, foi sorte. Para mim é bênção. Porque você me deixou numa maternidade. Poderia ter abortado. Se fosse hoje então, nossa, a pressão seria grande para que isso acontecesse. Aí eu não estaria aqui. É isso que eu quero também trazer umas certas reflexões sobre o que acontece no dia de hoje e todo mundo acha normal. Mas olha, se ela tivesse optado pelo aborto em 1969, eu hoje não estaria aqui. Como vocês vão ver nos próximos episódios, hoje eu não estaria tratando as crianças do estado de Alagoas que nascem com o pé torto. E como seria? Fica essa reflexão. Não é isso, amor? É isso, Rogério. E vale salientar que você foi uma pessoa muito amada, foi uma pessoa muito desejada pela sua mãe, a mãe que te criou, e pelo seu pai, que infelizmente hoje não está mais aqui. Eu tenho certeza que você vai contar essa história a todos nós nesse momento. Isso. E aí, pessoal, mais uma bênção. Um casal maravilhoso. Meu pai, Amabílio Barbosa, carpinteiro. Minha mãe, Cícera Fernandes, costureira. E os dois, casados há 6 anos e sem filho. E ela queria ser mãe. E aí ela foi e me adotou. E me apresentou ao meu pai. E quando me apresentou, meu pai ficou louco, e vocês vão saber o porquê, desde o princípio. E eles não tinham preparado nada, que foi de repente. Então, minha mãe esses dias estava até falando, eu gosto, vocês me acompanhem no Instagram, tá? Que vocês vão ver que eu gosto de ficar tomando cafezinho com a tapioca da dona Cícera lá em casa, e a gente fica conversando sobre o passado. E aí, numa dessas conversas, ela disse que o dinheiro que ela tinha guardado para comprar o sofá, ela teve que comprar o meu berço e algumas roupas, porque eu estava sem nada. E aí eu fui morar numa casa simples, numa casa de taipa, mas com um pai fantástico, meu pai Amabílio. Ele era carpinteiro, trabalhador, me ensinou a lutar, a conquistar tudo o que hoje eu tenho. E aí, nas noites, antes de dormir, naquela cadeira de balanço, eu já maiorzinho, falava, pai, eu quero ser médico. Ele fez, é mesmo, filho? Não sei como é que vai ser possível, mas lute. Enquanto muitas pessoas diziam não, ele dizia, lute, corra atrás. E uma coisa que aconteceu muito, minha mãe é católica, ela é cristã, ela é católica, e assim que eu nasci, ela levou para a igreja de Nossa Senhora das Graças, lá na Pitanguinha, e me apresentou a Nossa Senhora. Ela me consagrou a Nossa Senhora. E, desde então, tudo o que ela fala, quando tem dificuldade, ela pede à mãe que ela pede ao filho. Ou seja, pede à tua mãe que está no céu, que ela pede a Jesus Cristo. E eu fui crescendo com isso. E hoje, tá aqui minha esposa que não deixa mentir, que a gente, dia de sábado, 5 horas, a gente vai para casa, né, da minha mãe, dona Cícera, que está nos assistindo agora, tá certo? Que é braba, pense na mulher braba, viu? Pelo amor de Deus. Ali, quando a gente errava, a Tabica comia, viu? Não tem esse negócio, não. Mas eu a amo como nunca amei ninguém. Porque foi ela que me pegou, ela que me adotou, ela que me apresentou a Virgem Maria. Foi ela que ficava sempre do meu lado. Tá? E assim a gente foi crescendo com dificuldades. Quando meu pai estava desempregado, aí eu ia pegar sururu com ele. Ele ia pegar sururu, ele ia caçar e trazia para casa. Então, toda vez que a gente falava, tô com fome, ele pegou e disse, você não sabe o que é estar com fome. Você está com vontade de comer. Eu posso não dar a melhor comida, mas aquele biscoito que... Felipe, eu posso falar o nome do biscoito aqui sem problema nenhum? Na minha época tinha afa. Era uma afa seca e uma afa... A gente tinha que escolher. Então, repara, eu era privilegiado realmente. Porque eu tinha biscoito afa salgado, que era a sequinha, ou a doce. Mas assim a gente comia. Pirão de ovo, ó, delicioso.
E assim a gente foi crescendo. E o meu pai, luta. E assim eu fiz todo o meu estudo no CEPA, né? Um colégio público aqui de Maceió. E a gente foi crescendo, lutando, construímos a nossa casa de taipa, o meu pai, com os amigos dele. Eu acho que vocês já viveram isso, né? Vocês que estão me ouvindo. Porque ele levava os amigos dele dia de domingo lá para casa, fazia um mocotó, e aí os amigos faziam aqueles tijolos, e aí a gente ia construindo a nossa casa. Era construindo, quando chegava meio-dia, tinha aquela cachaçinha que eles tomavam, e associado ao mocotó do Amabilho. E assim a vida foi crescendo. E assim eu passei a sonhar. E Deus sempre me deu anjos na minha vida. Por quê? Porque eu fui trabalhar justamente, primeiro, num escritório, limpava banheiro, limpava tudo, mas tinha uma senhora chamada Liliosa, que era secretária, que ela pegou, e eu quero dizer o nome dela aqui, porque ela merece. E eu rezo muito pela Liliosa. Já foi até minha paciente, ela. Continua. Por que eu estou dizendo isso a você, gente? Que ela olhou para mim e ela fez. Rogério, tu pensa o quê? Aí eu dizia, eu quero ser médico. Aí ela não mangou. Os outros colegas mangavam de mim, mas ela fazia. E vai estudar como? Eu digo, não sei. Aí ela pegou, me dava uma parte do dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular daqui de Maceió. E eu fiz ela pagando. E eu não passei. E ela disse, não desista. Aí foi quando eu fui trabalhar no restaurante Ave Branca, que até fechou. Que isso eu posso dizer que ele até não gosta, mas me ajudou muito. Foi o doutor Antenor Marinho de Melo Neto, grande cardiologista, a qual nesse momento quero mandar um forte abraço. Ele também estava lá conversando. Um belo dia, eu tomando conta do bar, né, do restaurante, e limpava as coisas lá. E na conversa de fechar o restaurante, ele disse, Rogério, tu pensa ser o quê com todo mundo? Aí o médico, aí tinha garçom, tinha tudo, começou a mexer comigo. Eita. Aí eu peguei e disse, não, mas eu quero, estou lutando para isso. Aí ele faz, eu vou te pagar o cursinho. Agora tem que estudar. Eu digo, pode apostar, doutor Antenor. Aposte que eu vou lutar. E dessa vez, eu consegui entrar na universidade. E ele fez uma festa tão grande que parecia ser o filho dele. Aí eu pergunto a vocês, isso é sorte? Reflita um pouquinho, isso é sorte ou é bênção? Para mim é bênção. Mas para quem acha que é sorte, tudo bem. O que vale é justamente isso. E assim eu fiz meu curso de medicina. Foram 6 anos. 6 anos de batalha. Eu não vou dizer que foi sofrimento, não. Foi batalha, foi luta. Porque a gente estudava de manhã e à tarde. Meio-dia, como eu não podia voltar para casa, né, só tinha o dinheiro da passagem de ida, que era para comprar o passe. Na minha época ainda tinha passe no ônibus. Era o passe de ida e o passe de volta. E uns centavozinhos que eu tinha. Então, esse centavozinho, imaginem vocês, que até hoje eu gosto, viu? Era pipoca. Pipoca box. Então, esse foi o meu almoço por longo tempo. Pipoca box, a água mineral, tá certo? Não sei nem se é mineral, né, gente? É daquele do bebedouro mesmo, lá da biblioteca da UFAL, tá certo? E aí, ainda tem a sobremesa. O cara reclama que ainda tem a sobremesa. Depois você saía de comer pipoca box com aquela água. E aí eu ia pra onde? Roubar brinco de viúva, ou como é o outro, não, amor? Azeitona roxa. Azeitona roxa, Isso. azeitona preta, não sei o que. Pronto, essas coisas aí. Lá tá cheio na Universidade Federal aqui de Alagoas. Então eu ia tirar aquilo ali e lanchava. E depois eu ia pro subsolo. Muitas vezes eu estava estudando e outras vezes, sabe o quê? Eu estava dormindo. Quando chegava lá naquele sonozinho bom, eu dormia. Por quê? Depois ia começar a parte da tarde, né? As aulas de medicina. E depois eu ainda tinha que ir para o Benedito Bentes e pegava um ônibus Benedito Bentes via expressa, lotado, a gente pendurado na porta. Então, assim foi os meus 6 anos de medicina. Ralando, suando. Depois melhorou um pouquinho quando eu consegui uma vaga no restaurante universitário. Então, isso foi conquistas. Foram conquistas, foi lutando. E, à noite, eu ia dar aula. Quando chegou lá, conheci uma diretora. Ela é fantástica. Mais um anjo, é por isso que eu disse, uma anja, mais uma. Ela descobriu que eu era estudante de medicina e que não tinha dinheiro.
e que ia dar aula lá de biologia à noite. Então, o que ela fazia? Ela levava um lanche. Levava lanche. Aí eu pedi, Carmélia, não precisa. Vai. Eu sou a diretora, porque sempre fui meio assim, tá, gente? Eu nunca fui revoltado com quem tinha mais dinheiro do que eu. Nunca também baixei minha cabeça para quem tinha mais dinheiro do que eu. Eu simplesmente vivia e lutava para um dia ter alguma coisa como meu pai Amabílio me ensinou. E um dos sonhos, digo aos senhores e senhoras, era terminar a medicina para comprar um Fusca, pegar o meu pai carpinteiro e ir para a praia comer lagosta. E aí uma das coisas que mais me marca, não sabe muito disso, é que no segundo ano de medicina, do primeiro para o segundo, meu pai faleceu. Isso foi uma das grandes perdas, foi isso. E eu queria fazer até na época cardiologia, porque ele tinha doença de Chagas. Eu naquele pensamento de querer salvar o meu pai, de querer achar... E aí ele morreu na UTI. Mas, pelo menos antes de morrer, ele me deixou algumas coisas assim, disse, pelo menos eu vou morrer, mas eu sei que um dos meus filhos, ele é doutor, que o negócio tudo ele é doutor. Desde que eu passei na faculdade, foi um ano que ainda ele ficou com a gente, era doutor. Ele já me chamava de doutor. E todo mundo, meu filho é doutor, meu filho é doutor, meu filho é doutor. Meus colegas já não aguentavam mais quando a gente ia jogar bola, tá certo? Porque era sempre isso. E aí ele nos deixou. E aí eu, lógico, né? Pensei em desistir, porque eu não ia comprar mais Fusca e não ia comer lagosta com meu pai, que era um grande sonho. Mas eu tinha outros sonhos que vocês vão saber, tá? Daqui a pouquinho. E aí a gente... Mas foi também marcante. Por quê? A gente estava terminando do primeiro para o segundo ano de medicina. Então a gente tinha grupo de amigos, mas não tinha aquela convivência muito. E o meu pai foi enterrado no cemitério público. E aí eu não fui para aula e nem avisei a ninguém. Mas o pessoal da minha turma ficou sabendo. E uma das coisas mais marcantes que eu lembro até hoje, e isso eu falo lá no grupo da UFOD de 97, foi quando eu estava entrando no cemitério, aqui, né? Estava no carro, eu vi 9 pessoas da minha turma. Tá? Eu não vou citar o nome delas aqui para não esquecer de algumas, mas eu lembro bem assim. Porque aquilo me marcou, porque naquele momento mais sofrido que eu estava, como se um sonho estivesse acabando tudo, eu vi 9 pessoas que foram importantes também na minha vida, que eu cheguei lá, não tinha aquela amizade toda que eu tenho hoje, tanto assim, porque a gente estava criando ainda, tá? A identidade nossa, e eles me abraçaram. Então veja como tem gente boa no mundo. Eles me abraçaram e eu disse, pessoal, eu vou desistir porque eu queria fazer medicina, assim, para dar uma melhor vida para o meu pai. E ele disse, não, você vai ter que continuar o sonho do teu pai. Então foram essas pessoas que começaram a colocar, tu tem tua mãe ainda, que é costureira, tu tem os sonhos que tu fala que o teu pai ainda queria, e aí tu vai ter que continuar. Isso foi um momento, assim, de muita tristeza para mim, ter perdido meu pai, não ter realizado o sonho, e também nunca comprei o Fusca, tá certo? E também, quando eu comi lagosta, vou ser sincera, viu? Não gostei. Aí a moça sabe até dessa história, né? Quando eu comi lagosta, eu peguei e disse, pai, eu olhei assim, disse, pai, não é bom não, viu? Não é tão bom essa lagosta não, eu prefiro o camarãozinho, sururu é melhor, aquele fritado que o senhor fazia, porque não gostei. Então, esse foi assim, gente, é luta, mas a gente conquistou, a gente foi. Teve apoio, por isso que eu disse que é importante. Teve essas 9 pessoas da minha turma que me apoiaram, mesmo sendo pessoas assim, de classe média alta. Eles foram na minha casa, que era humilde, falaram, ficaram me incentivando para que eu voltasse, vai. E eu continuei, mesmo com aquele coração partido, mas eu lutei. E muitas vezes também eu lembro, quando eu acordava, às 5 horas, acordava não, minha mãe me acordava para ir para a faculdade, mano, não quero mais não, mas não aguento mais. Mas aí eu tinha uma mãe, eu tinha uma guerreira, que depois que meu pai foi, ela que sustentou, fazendo roupa, costurando. E até hoje ela tem 82 anos. Se eu tiver uma calça nova, chegar na casa dela, e ela olhar para a bainha, dizer essa calça nova, e essa bainha quem fez? Se não foi ela, já sabe. Eu vou levar, um puxão de orelha. Então foi justamente isso que aconteceu. Minha mãe guerreira ficou, levanta,
pensa em ti, pensa no teu pai. E assim a gente foi. Terminamos medicina, aí uma nova batalha, ortopedia. Fazer como? Sem dinheiro, sem nada. E agora? Então a gente foi lutar. E apareceu mais um anjo, doutor Adailton Reis. Pegou na minha mão, viu que eu gostava de estudar e disse, vou te fazer um ortopedista. E começou a eu acompanhar o doutor Adailton Reis, a qual mais uma vez também quero mandar um forte abraço. Sem o senhor não seria também nada. Mas o senhor foi mais um enviado por Deus na minha vida. E aí o que é que acontece, pessoal? 3 anos de ortopedia, ralando. E depois, prova de título. Aí, pessoal, nesse período que eu já estava fazendo a residência, lógico que eu já tinha casado. Já estava com a minha amada esposa aqui, Ana Paula. Não é isso, amor? Sim, Lembra sim. Conta aí como foi o sofrimento do nosso primeiro, como a gente foi morar. Então, no início, primeiro eu ficava na casa da minha mãe, em São José da Laje, tá? Que eu sou de lá. E ele ficava aqui em Maceió, na casa da mãe dele. Depois eu vim para cá, fiquei na casa da mãe dele com as crianças. E quando o Lucas, que é o nosso segundo filho, já tinha 1 ano, foi que conseguimos ir para um apartamento onde cada familiar deu alguma coisa para que a gente pudesse pelo menos entrar e ter como viver ali dentro. É isso, amor? Isso. E, sinceramente, gente, graças à intercessão da Virgem Maria e ao nosso esforço diário, a gente foi comprando os nossos móveis, a gente foi mobiliando e estudando, viu? E eu me lembro que o meu primeiro carro não foi o Fusca, mas foi um Corsinha. Foi, mano? Corsinha, cor de berinjela. Não foi? Foi. Cor de berinjela. Era isso aí mesmo. Tá? Que a gente estudava, a gente ia tudinho. E luta. Muita, mas foi muita luta. Mas assim a vida foi avançando. E aí, gente, depois, terminou 3 anos. Tem a prova de título da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Pense como é difícil. E algumas pessoas assim sempre falavam, diziam, não vai passar não, porque eu nunca tive condições de estudar fora, até então. E aí eu peguei, mais uma vez, fui atrás da minha mãe Cícera, e ela disse, peça à mãe, esqueceu, peça à mãe que ela pede ao filho. E assim foi feito. Eu pedi a Nossa Senhora das Graças, a Virgem dos Pobres, e ela intercedeu por mim junto a Jesus. Eu só tenho a dizer isso. Por quê, gente? Vocês vão entender. Porque assim eu fui estudar. Estudei para fazer a prova de título. Foram algumas outras pessoas, na época, também fazer, daqui de Alagoas. E lá, na hora da prova, simplesmente antes eu estava muito nervoso. Um dia antes, em Campina, eu estava nervoso, vomitando, aquele negócio todo. E no dia da prova, era um dia de manhã e à tarde, eu fiquei tranquilo. Aquela calma, de uma hora para outra, assim, ó. E eu comecei a responder as coisas, comecei a falar, e quando a gente terminou a prova, a gente entrou no ônibus para voltar para o hotel, aí os caras pegou e disse, rapaz, eu fiquei nervoso, não sei de quê, aquela teve uma questão disso, teve uma questão daquilo outro. E aí, Rogério, eu peguei e disse, eu, sinceramente, fiquei muito tranquilo. Os caras, não, você, fiquei. Não sei, não me pergunto o que aconteceu, eu sei que me deu uma paz ali, eu fui respondendo. Algumas coisas eu sabia, outras coisas eu não sabia, mas estava seguindo em frente. E aí depois veio um resultado. O resultado, naquela época, saía no outro dia. E no outro dia a gente estava no 7º andar. Isso eu marco porque é 7, não é o número do mentiroso não, tá, gente? É o 7º andar mesmo. Foi quando chegou o telefonema lá de baixo, ó, e tinha os hotéis próprios para as pessoas que iam fazer a prova de título, né? Os residentes. E aí, ó, chegou o resultado, aí botava lá embaixo. Gente, a gente foi para o elevador, começou a tocar lá no elevador e nada, ou seja, a gente desceu o 7º andar até embaixo. Pense numa carreira assim, descendo. Quando a gente chegou lá, era todo mundo em cima, deixa eu ver a lista dos aprovados, deixa eu ver. Aí quando eu pensei que não, eu olhei, aí tava lá, Rogério Barbosa, com Z da Silva. Não adianta nem dizer assim que eu chorei, né, gente? Foi uma coisa assim, ó. Foi uma coisa fantástica, isso foi num ano, ficou marcado também, foi em janeiro de 2021, tá? Essa aprovação. 2021. 2001. Foi, porque eu fiz residência, eu terminei em 97, fiz 3 anos de residência, 2001.
Pronto, muito bem, irmão. Estava grávida da Maria Eduarda, da nossa terceira filha. A nossa terceira, a gente faz menino, viu? É. É, Televisão então, a gente desliga, tá? Então, o que é que aconteceu, gente? Eu não tinha ainda telefone, aí tive que ligar, liguei para casa da minha mãe. E quando eu consegui ligar para casa da minha mãe, disse, mãe, passei. Nossa, ela chorava daqui, eu chorava de lá. E a comemoração não foi maior porque, assim, os colegas que foram com a gente, né, não teve o mesmo medo, apesar de que eles sabem muito também. A questão é de nervosismo. Por isso que eu digo a você, gente, na vida você tem que ter esforço, tem que lutar, tem que estudar, mas você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um emocional. E aí é que eu digo, o lado espiritual também. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não era melhor do que ninguém que foi comigo. Não era. Tá certo? Porque a gente estudava pra caramba pra gente conseguir esse título. Mas eu consegui. Mais uma vitória. E aí você pensa que acabou por aí? Não. Quando eu voltei, comecei a trabalhar. E muitos daqueles que diziam que eu não ia passar, vai ser difícil. Foi. Mas a gente conseguiu vencer. A gente hoje, tá? Eu digo a gente porque não só fui eu. Eu tive pessoas que estiveram do meu lado. Uma delas está aqui, tá? E é no nome dela, da minha esposa Ana Paula, que eu quero agradecer a ela e agradecer a todas essas pessoas que Deus colocou em nossas vidas. E é por isso que depois que eu conquistei tudo isso, eu fui ser médico do CSA. Vocês me perguntam, por quê? Porque era uma das promessas que eu fiz para meu pai. Médico do CSA. Então eu fui para lá. Do nada, numa reunião, chega o doutor Márcio Roberto e fala, tem alguém aqui que gostaria de ser médico do maior time de Alagoas? Aí eu peguei e disse, maior time de Alagoas, eu vou levantar, eu nem sabia, eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, eu peguei e disse, eu quero. Ele falou, você sabe? Eu digo, lógico, é o CSA. Todo respeito aos regatianos, meus amigos, vocês sabem que sem problema, mas maior é maior, né? Deixa pra lá. E aí, o que é que acontece? Eu fui pra lá realizar o sonho do meu pai. E num belo dia, eu estava no jogo CSA e Vasco. CSA e Vasco, galera. Eu, médico do CSA. O estádio lotado. O time do Vasco com pessoas assim, com atletas no auge, como Romário, como Felipe, como Edmundo. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, o Trapichão. Foi um momento também muito feliz da minha vida. Trapichão lotado. E durante o jogo, lógico, eu, médico do CSA, entrava em campo, atendia, tudo. E aí, em pouco tempo que chegam, os jogadores se aproximam, pegam água para beber, como a gente vê hoje na televisão, né? Tudo direitinho. E aí, Romário, tive o prazer, assim, de estar assim, ao lado dele mesmo. Foi uma das coisas mais marcantes em minha vida, foi vê-lo de perto, porque eu já era fã dele, tá certo? Do Romário. E aí a torcida, você sabe como é a torcida, né? Começou a gritar um coro, ei, Romário, vá comer cuscuz. E aí ele chegou e disse, pô, doutor, daquele jeito assim. Isso eu acho que ele nem lembra, lógico, não vai lembrar, né? Mas isso está guardado no meu coração. Eu peguei, olhei assim, eu disse, ele foi, pô, doutor, vocês estão ganhando e eu não estou jogando nada. E ele, estão mandando de mim, estão dizendo isso. Então foi uma coisa assim, sabe? De uma simplicidade, de uma cara assim. Ele falou na época, disse, agora aguarde quando você chegar lá no São Januário, viu? Aqui a gente tinha um time de menino. E aí é que eu digo a vocês, gente. O mais experiente que a gente tinha no número 5, que era o capitão. Os outros eram Geninho, Rubiano, Cleito Xavier, que estava aparecendo, que foi do Palmeiras. E a gente fez 2-0. E aí ficava o treinador, segura, dá recado, segura. E a gente pra cima. Aí levamos um gol de falta. Se eu não me engano, foi até de Felipe esse gol. E a história termina assim, né? E quando termina, eu tava chorando no banco. Aí chegou, beleza, doutor, tá chorando porque a gente ganhou do Vasco, não sei de quê. Aí eu disse, mas na realidade, eu tava chorando porque eu disse, pai, onde o senhor estiver, eu realizei esse sonho, viu? Sou médico do CSA e ainda ganhei esse presente de ganhar do Vasco da Gama, um grande time que eu considero aqui no Trapichão. Então foram momentos marcantes da minha vida que eu passei e que eu disse ao meu pai e gosto de cumprir sempre as promessas, né? E hoje, gente,
Hoje eu sou professor de ortopedia, ensino em 2 universidades daqui. Eu gosto de dar essa aula, mas, mais do que nunca, eu ensino não ciência. Não é medicina técnica, é medicina ciência. Eu gosto de passar para os meus alunos que tem um lado humano. Porque quando você trata de um paciente, você trata desse paciente, no meu caso de criança, quando você trata de criança, você está tratando de sonhos dos pais. Hoje mesmo, no momento que a gente está aqui conversando, eu recebi um presente divino. Um menino de 10 anos, que o sonho dele era usar tênis, olha só, usar tênis. E aí hoje ele voltou, a gente fez a cirurgia de um pezinho e o pé dele está plantígrado, não está mais torto. Vocês procuram no Instagram que você vai ver esse caso. Então, qual é o preço disso? Qual o preço? E a outra parte também que eu faço muito é acompanhar atleta lá no consultório. E atleta, gente, como hoje mesmo eu fiz um diagnóstico de uma corredora. E ela tem fratura de estresse na tíbia, sobrecarga. E quando ela vai te procurar, olha, eu vim aqui porque me disseram que sou referência, e aí eu vim tratar. Aí ela me mostrou a ressonância. Quando eu disse, vamos ter que tratar, ela fez, doutor, eu tenho que correr, porque é uma corrida, é não sei o que. Eu peguei e disse, filha, calma, agora tu tá no departamento médico, tu vai ter que tratar. Então veja só, gente, não é apenas tratar, você está mexendo com sonho. Ela queria ir para essa corrida e você vai ter que prepará-la para ir para a próxima. Então olha o lado emocional dessa atleta, como ficou. Então é isso que eu quero passar para os meus alunos, que medicina não é apenas tecnicista. Você tem que olhar o lado humano da coisa. Mas os médicos só pensam em dinheiro, não é bem assim não, tá, gente? E é isso que o Mais Que Ortopedia vai passar para vocês. Eu vou trazer aqui alunos, acadêmicos, residentes, para você ver o quanto é que a gente sofre para depois de 9, 10, 11 anos começar a trabalhar para servir a comunidade. O problema é que a gente não passa isso para vocês. Mas aqui, o Mais Que Ortopedia vai trazer sim isso para vocês. Esse é um dos desafios do nosso podcast. O nosso podcast, ele vai desmistificar a medicina, a ortopedia. A gente vai mostrar o lado humano dessas pessoas e que existe, e que também são pais, que também são filhos, e que muitas vezes vivem dando plantão, e não veem nem os seus filhos crescerem. Minha esposa dá para testemunhar. Né, não, com certeza. Quantos episódios, né, de Maria Eduarda na ginástica rítmica, do Matheus no futebol, do Lucas no teatro, e ele não pôde comparecer. Né? Vários Dia dos Pais, onde ele também não pôde comparecer, então por isso os meninos não iam. Então, é luta atrás de luta. Mas aí, Rogério, eu pergunto a você, como é que as pessoas podem fazer para estar acompanhando Mais Que Ortopedia? A gente vai passar todos os nossos endereços, tá certo? Para que você possa. Porque sem você, não faz sentido. É igual um médico sem paciente. Médico sem paciente não faz sentido. O Mais Que Ortopedia, sem você participando, não faz sentido. Então, você vai poder, depois, olhar os nossos endereços e critiquem, comentem, faça pergunta, faça parte desse sonho. E aí, o que eu gostaria de também dizer para vocês é o seguinte, é que não é fácil, tá certo, gente? Não é fácil falar de medicina. Mas quando eu falo medicina, eu fecho os olhos assim, porque eu fico memorizando, tá, gente? É uma coisa assim, ó, que enche aqui. E antes de tudo isso, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, sempre esteja preparado. Por quê? Porque aquele menino que comia pipoca e água, que se transformou, foi médico, é médico na realidade, ortopedia, passou no concurso para ser ortopedista do maior hospital, o HGE, aqui do estado de Alagoas.
Do nada, esse menino, um belo dia, tumulto no hospital, em termos de gerência, ele foi convidado para ser coordenador da ortopedia. A primeira frase que ele diz é: não quero, não estou preparado. Mas alguém via em mim, tá certo? Que eu tinha esse preparo. E eu não gosto de fugir. Isso eu aprendi com meu pai Amabílio. Lá, carpinteiro, não fuja. E aí eu fui ser coordenador da ortopedia. Passei pouco tempo. Depois veio o Dr. Carlos Alberto, que era diretor-geral, e disse: ó, estou precisando de um diretor médico. E a minha primeira pergunta foi: e eu com isso? Não tenho nada a ver com isso. Não, eu quero convidar você. Eu peguei e disse: não vou, não quero. Aí eu tinha essa questão de dar palavra, né? Porque naquela época é palavra. E aí eu peguei e disse: ó, Carlão, chamava ele de Carlão, Dr. Carlos Alberto, disse: ó, tu vai atrás de fulano, se eles não quiserem, com uma semana tu volta aqui. Eu tava de plantão, só volta aqui que eu quero. Eu tenho certeza que até hoje ele não foi atrás de ninguém, porque com 7 dias depois ele voltou lá e disse: bora. Eu, pra onde? Ele fez: pra direção. Você disse, deu palavra. Eu fui atrás dos caras, os caras não aceitaram, então vai ser você. Eu digo: nossa senhora, e agora? A gente foi enfrentar. Vamos pra direção médica. Corredores cheios, né? Aquela loucura de um hospital de urgência, tá certo? E o maior do estado. E aí, desse aí, a gente deve ter feito um bom trabalho. Eu digo deve, por quê? Porque logo depois, o Carlão teve que sair e aí eu fui convidado para ser o diretor-geral desse. Imagina, gente, imagina aquele menininho lá que foi abandonado na maternidade sendo diretor geral do maior hospital público do estado de Alagoas. Você pensa que, não, eu tinha medo. Muito. Mas eu tinha uma fé. Eu disse: eu vou encarar. Eu não vou desistir. Foi isso que eu aprendi. E assim foi. A gente começou num momento em que estava no Brasil, vindo as redes de urgência e emergência. Então a gente começou a organizar o hospital, a cadastrar os leitos do hospital no Ministério da Saúde. Aí então veio a mudança de ano, houve a mudança de secretário e a gente disse: agora a gente sai. Aí eu fui convidado para ir para a Secretaria Estadual de Saúde. E na secretaria a gente ficou na DAU, que era a Diretoria de Assistência Hospitalar e Urgência. Depois fomos para a gerência de média e alta complexidade, terminando como superintendente de atenção à saúde, com uma equipe fantástica, onde a gente começava a discutir sobre a rede de urgência e emergência do estado de Alagoas. E até então eu não tinha nenhuma ligação política. Não que eu seja contra, mas não tinha. E até hoje eu fico perguntando assim, eu paro e digo: pai. Quando eu digo pai, digo assim, falando com Deus, tá, gente? Como é que eu fui diretor do hospital, fui superintendente, eu fui para Brasília? Qual é a minha missão aqui nesse mundo? O Senhor me protegeu lá na maternidade quando eu nasci. O Senhor me deu de mão beijada, tá? A medicina. De mão beijada eu disse assim: consegui entrar na medicina. Tá? Que se pensar só como ser humano, eu não tinha condições. Consegui ter o título, o tão famoso hoje que o pessoal fala RQE. Eu tenho RQE. Tá? Mas o que é que vale tudo isso? Medicina não é só, volto a frisar, não é só aquela parte técnica, é a parte humana. Não é só ciência. Então, foi isso que a gente sempre tratava quando estava na secretaria. E o bom, gente, é quando a gente volta para qualquer um desses locais, o pessoal que ainda está lá, ele faz: tá voltando, doutor Rogério? Eu peguei e disse: ainda não é o momento. E quando é? Não sei, está na mão de Deus. Eu sempre faço isso. E assim a gente teve uma carreira por quase 10 anos. Na CESAL? Sim, na CESAL. Se eu não me engano, foram de 12 a 13 anos. Pronto. Então foi essa faixa aí. Mais uma, viu? Porque quando eu assumo. A gente ficava até tarde trabalhando, fazendo os projetos para a gente mandar tudo para o Ministério da Saúde. E assim foi seguindo, gente. E aí depois comecei a dar aula, né, de medicina, como já disse a vocês, em 2 universidades, e aí continua. E um belo dia, uns alunos me desafiam. Eu amo desafio. Né? Ah, doutor, o senhor não vai ser Instagramável. Pronto. Eu não sabia nem falar essa palavra, viu, gente? Hoje não. Hoje eu chego aqui e falo: aí, Felipe, hoje eu sou instagramável. Tá? Graças ao trabalho do André, a gente já chegou a 5K.
Eu nem sabia o que era 5K, tá, gente? Mas era essa. Eu digo, eu vou desafiar. Por quê? Porque você tá velho. Eu peguei e disse, não tá velho não, só tenho 55 anos, eu vou mostrar. E depois, até hoje, eles passaram por mim, né? Mas a gente fica conversando, e aí eu digo, vocês já chegaram a 5K? Aí ele disse, não, professor, eu digo, já cheguei. Sabe o que é isso, gente? Organização, é batalha. Isso eu não vou dizer a você que, eu cheguei a 5K, o que é que trouxe isso para minha vida? Não, isso trouxe no meu lado sentimental. Isso trouxe. O quê? É aquele negócio que eu sempre aprendi lá atrás. Objetivo, meta, luta, não desiste, corre, sofre, mas vence. Mas vence. Então foi isso. Então quando chegou assim, o cara disse, caraca, o que é que mudou mesmo assim minha vida? Nada. Mas aquele sentimento de dizer, dever cumprido, mais uma meta que a gente colocou, lutou, e com pessoas. Não só fui eu, tá? Foi minha esposa que me ajudou, minha filha que está terminando medicina também me ajudou, que eu nem sabia falar, tá? Fazendo vídeo. O André que está aqui também ajudou bastante, tá certo? Lá no Instagram, continua ajudando a gente. Agora tem Felipe, que está aqui conosco. Tem o doutor Rodrigo que está me ensinando. Nesse momento aqui está até olhando assim para ver se eu estou falando direito ou não, entendeu? E é ele que vai puxar minhas orelhas, e quero que puxe minhas orelhas, porque a única coisa que eu sei é que nada sei. Eu sou um eterno aprendiz. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu preciso aprender também com vocês, para que a gente possa dar certo. Tem muita coisa que a gente pode mudar. Não só na ortopedia, não só na medicina, como também na vida. Mas, primeiro eu tenho que mudar aqui dentro. Depois que eu mudar aqui dentro, a gente tem que começar a fazer nossa comunidade. Quem pensa desse jeito? E aí, respeitando. Eu penso de cor azul, você pensa de cor amarela. Não tem problema. Essa é a vida. O que importa é que a gente possa misturar essas cores e viver em paz. É assim que eu penso, entendeu? Então, esse é um grande desafio. O nosso maior desafio vai ser, olha só, gente, a partir de agora, um compromisso com você. De quê? De trazer profissionais para cá. De manter uma rotina semanal. De responder os seus questionamentos. Agora, para isso, eu vou precisar de vocês. Por favor, me ajude. Por quê? Porque eu não quero falar daquilo que eu quero. Eu quero falar daquilo que você quer saber. Que você quer ouvir. Isso, sim, é importante para mim. E, pessoal, nada mais. Eu tenho que, mais uma vez, agradecer aqui a minha esposa, tá? Por me aguentar. Já tem algumas décadas, tá certo? E por favor, viu? Não venham dizer que eu sou pai dela, não. Porque vai, o pessoal fica dizendo, é sua filha. Não. Ela, não vou dizer a idade, que não pode dizer na idade da esposa, mas ela é mais nova do que eu, tá? 8 anos. Eu tenho 55, então vocês façam a conta, tá, gente? Então, eu chego nos cantos, aí o pessoal fica dizendo, é sua filha, não sei de quê. Como ela é bonita, eu digo, lógico é que ela é bonita. Se não fosse bonita, ela não estava comigo. E aí vai um conceito para vocês, o que é bonito? Eu não sei. O que é bonito para mim pode ser feio para você, o que é feio para você pode ser bonito para mim. E a boniteza, lógico, você tem tanto o externo como você tem interior também. Tem uma grande discussão, entendeu, gente? Mas para mim ela é e vai ser sempre gatíssima, tá certo? E também puxa na minha orelha, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E aí, pessoal, na realidade, agora vai depender também muito de vocês. A gente tá pronto aqui. Pronto para servir. Então, esse podcast, Mais Que Ortopedia, ele vem com uma grande missão. Não é só falar de medicina. Não é só falar de ortopedia. É falar de vida. E vida com qualidade. E vida em abundância. Não pense você que isso é utopia. Nós podemos, juntos. Então, fique aqui. Se você gostou desse episódio, mostra para alguém, indica alguém que esteja precisando, que esteja passando por uma dificuldade, que está pensando em desistir. Não desista. Continue lutando. Pode ter certeza que é mais saborosa a vitória quando você luta.
Porque não é dado de graça. Você conquistou. Você sabe o valor. Não é preço, sabe o valor daquilo que você conquistou. E é isso que a gente quer passar por vocês, para vocês. É ciência. Vamos falar sim aqui de pé torto, de artrose, de pé plano, tudo isso. Mas com outro significado. A importância de você realizar um tratamento. O que você pode modificar na vida de alguém. E aí não é só medicina. Todas as profissões são importantes. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Pessoal que limpa, serve cafezinho, já pensou se não tivesse? Como era que ia ficar? Se aqui não tivesse alguém que limpasse, que organizasse, como era que ia ser? Então, vamos começar a pensar e a refletir. Eu, você, ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos profissões diferentes. E você pode ser o que você quiser, desde que você corra atrás, você lute e que você reze. Nada vai cair do céu fácil. Mas, com fé, com oração e com muito trabalho e dedicação, você chega lá. Suas considerações finais, mano. Esse foi o Mais Que Ortopedia. Estaremos não só no YouTube, mas também no Spotify. E para isso nos siga, quer dizer, sigam o Rogério no @dr.rogériobarbosa lá no Instagram. Fiquem com Deus e gratidão por tudo. Então, pessoal, como eu já disse, para a gente finalizar, mais que medicina, mais que ortopedia, aqui a gente fala de vida. Um abraço.